pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luísa Matos, do canal Falando Sobre o que eu gosto. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sejamos luz no mundo, melhor feito do que perfeito. E vamos entrar na frequência do nosso Criador, que é amor e alegria incondicional. Vamos tentar fazer isso. E aqui agora já tá ficando um pouquinho mais quente. Não tô colocando mais um monte de roupa. Tô indo trabalhar. Tem jeito, né? A gente tem que trabalhar. E hoje o que eu queria falar com vocês é sobre a cura. Como a gente se curar, né? Como a gente conseguir uma cura. E o Dr. Joe Dispenza, né, que eu venho falando dele, ele conseguiu fazer isso, né? Só que ele começou a imaginar, ele quebrou acho que 6 vértebras e pelo jeito assim que ele conta, ele ia ficar paralítico ou ia andar com muita dificuldade, ia ficar com sequela, né? E ele conhecia também muito disso, né, sobre a coluna vertebral, sobre o cérebro. Ele estudou neurociência depois, neuroplasticidade. Aí ele foi ver tudo isso, né? Só que no começo, quando aconteceu isso com ele e ele não quis fazer a operação, ele começou a fazer as meditações, né? Que eu já falei aqui com vocês, né? Ele começou a fazer as meditações e agradecendo, né, como se a coluna dele já tivesse perfeita, né? Ele começou a imaginar, né, a coluna dele perfeita novamente para ele, né, se curar. Então ele fez isso e ele conseguiu a cura, né? Em 3 meses ele já estava fazendo tudo de novo que ele sempre fez. Só que ele fez uma promessa, né, que se ele se curasse, se ele conseguisse isso, ele prometeu para Deus, então, que ele iria passar isso adiante. Ele ia tentar ajudar as pessoas dessa forma, né? Porque se deu certo para ele, então dá certo para qualquer pessoa, porque entre as pessoas, entre a gente, não tem diferença, né? Nós somos feitos da mesma matéria. Então, se funciona para um, funciona para todo mundo. Então, ele quis fazer isso. Aí, ele começou a viajar pelo mundo e a perceber que as pessoas, elas estavam se curando, mas não porque elas estavam pedindo pela cura. Olha só que interessante, né? Elas estavam se curando não porque estavam pedindo pela cura, porque tinham pessoas com câncer em fase terminal, pessoas muito doentes que tinham assim, o médico já tinha dado 1 ano de vida, alguns meses de vida para essa pessoa. E aí, justamente essas pessoas que pelo mundo afora, né, ele começou a pesquisar, era justamente essas pessoas que estavam se curando, que elas se curavam. E aí ele foi estudar por que acontecia. Aí ele fala que acontece isso no lobo frontal, no nosso cérebro, que parece que ele que determina tudo e não sei o que lá, né? E aí, essas pessoas, elas começaram a viver o dia como se fosse o último dia. Então, o que elas iam fazer naquele dia, como se fosse o último, o que elas iam fazer? Então, elas começaram a se aproximar mais da família, pessoas talvez, né, um pouco mais distante da família, pararam de reclamar e começaram a contemplar. Entende? Olha só, que coisa! Então, elas pararam de reclamar e começaram a contemplar tudo. E começaram a ficar maravilhadas com tudo, começaram a ficar felizes, alegres, sentindo amor, porque elas imaginavam que talvez aquele seria o último dia delas. Então, se esse vai ser o meu último dia, então eu quero estar feliz, eu quero estar bem, o máximo que eu puder, né? Que era o que elas estavam inconscientemente praticando. E não sabiam que por causa disso elas iam ter a cura. E aí elas começaram a ter uma melhora assim muito significativa no quadro delas
e de repente elas estavam curadas e não pediram pela cura e se curavam. Por quê? Porque aí existem lá os genes, né, que ele fala. Depois vocês procurem por ele, né, que eu seja o caminho, porque eu tô conversando aqui com vocês o que eu vejo dele, né? Mas lógico que ele fala com maestria, porque é a história dele, com certeza. E aí essas pessoas, elas começaram a se curar. E isso era o quê? Era uma meditação de todos os dias, elas vivenciar aquilo, sabe? Com todo amor, toda alegria. E quando o nosso cérebro, como ele não entende o que é verdade e o que é mentira, e você começa a praticar isso na meditação, como se aquilo já fosse realidade, como se aquilo já fosse real para você, que já tivesse tudo certo, aí o seu coração e o seu cérebro, eles entram em coerência. E aí os seus pensamentos criam suas emoções e sentimentos, e você começa a manifestar o que você deseja na vida. Então, isso serve para tudo. Basta você parar de reclamar e contemplar. Olha só que maravilha, né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu ainda acho que volto nesse assunto, porque é um assunto que tem muito, né, para se falar. E eu gosto muito de falar sobre essas coisas, a lei da atração, igual vocês já andam percebendo, né? Então é isso. Sejamos luz no mundo. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!